Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Eu queria compartilhar com os irmãos algo que eu estou vivendo da parte de Deus e também um despertamento espiritual na minha vida. No decorrer dos anos, irmãos, a gente vai servindo ao Senhor e a gente vai se entregando ao Senhor. E conforme a gente vai se entregando ao Senhor, a gente vai vivendo níveis de intimidade com o Senhor totalmente diferente. Então, eu tive uma vida devota ao Senhor. Eu falo isso não para poder me gloriar, mas também até uma forma de incentivar aqueles que querem ter experiências com Deus profundas, aqueles que querem ter um encontro genuíno com o Senhor. Não existe um segredo para poder ter uma vida de intimidade com Deus. São coisas simples que a gente aplica com o coração aberto, um coração cheio de amor, para poder viver o propósito de Deus. Então, sendo assim, a gente vive o propósito de Deus. Recentemente aqui no canal, eu estou postando alguns vídeos do nosso ministério, onde os obreiros estão pregando a palavra, estão desenvolvendo. Eu achei por bem postar alguns vídeos, dos obreiros, que por sua vez, eles estão desenvolvendo. São discípulos que estão sendo levantados de uma forma genuína, um evangelho simples, mas pautado, alicerçado dentro das santas sagradas escrituras. E também peço aos irmãos que nos acompanham, quando vê esses vídeos, se caso vê algum erro de exegese de texto, alguma colocação ali, errar é humano, não critique, ore para que Deus venha aperfeiçoar cada dia mais esses obreiros, para que venha levar a palavra de Deus. São obreiros do Ministério MPV que têm uma vida de oração, sempre está ali conosco, ali nas orações, em cima do monte, orando, clamando, jovens abençoados que Deus resgatou do mundaísmo, resgatou dos vícios e hoje estão lá uma bênção com suas famílias restituídas, fazendo a vontade do Senhor. Um dia um pastor de um ministério grande aqui na nossa cidade, ele falou assim, perguntou para um dos nossos obreiros, não só um, dentre outros também, que chegou até a mim comentar comigo, qual é o segredo, o que o pastor Luciano ele faz para poder levantar tanto pregador do ministério, porque nós é de um ministério grande e não tem um tanto pregador que tem lá onde o pastor Luciano está pastoreando. A gente vê que ele tem uma facilidade, ele dá algum curso para os obreiros poder aprender a pregar. O obreiro fosse para ele dar curso nenhum, não. Ele só nos ensina, orar e ter uma vida com Deus. Então escute isso aqui, irmãos. A Bíblia diz em Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer que a oração, ela abre a porta da palavra para poder anunciar Cristo Jesus. Então, quando um servo de Deus, uma serva de Deus, ele decide se entregar na oração, através desta oração constantemente, ele vai alcançar a intimidade e vai abrir portas do entendimento da palavra do Senhor. Ele vai entender a palavra, ele vai compreender as escrituras sagradas. E o Espírito Santo de Deus tem prazer em levantar uma pessoa que tem uma vida de oração. Eu ouvi um certo pregador, Hernandes Santos, pregando, e ele falou uma coisa. Ele falou assim, eu já vi muitos cantores cair, muitos pregadores cair, mas eu nunca vi um homem de oração, uma mulher de oração cair o decorrer desses mais de 35 anos que ele serve a Deus. Eu vou te explicar, eu entendi o contexto do que ele falou. Vida de oração. Irmãos, não me tenha como um religioso, mas às vezes eu oro 1 hora de oração. E quando eu vou me deitar, eu fico com sentimento de frustração, porque eu passei pouco tempo de joelho. Um sentimento de frustração.
porque eu transfiro para a minha vida o que eu vivia nas minhas práticas carnais e mundanas há mais de 18 anos atrás. Eu era devoto. Quando eu ia para o carnaval, eu passava 3 dias. Eu saía da minha casa, da minha mãe, sexta-feira. Só voltava na segunda. Nesses dias, eu estava em boates, em festas, e etc, etc, etc. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, então eu coloquei, assentei no meu coração, algo peculiar entre mim e Deus. Eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Eu quero viver algo intenso na presença de Deus, algo profundo na presença de Deus. Não foi só por causa, irmão, do meu testemunho, não. Eu conheço pessoas que foi arrebatada no inferno e no céu, que hoje está no mundo e fazendo as práticas errôneas e se afastou da presença de Deus. É o temor ao princípio da palavra de Deus e uma vida com Deus. Você pode ter o maior testemunho da história. Se você não tiver uma vida constante de oração e de temor diante de Deus, você cai, você se afasta e só ficou o testemunho de mais um que caiu, como a gente vê muitos que tinham grandes testemunhos e realmente foi Deus que fez na vida deles, só que negligenciou a vida constante com Deus. Acabou se esfriando espiritualmente, acabou se afastando. Então, muitos, às vezes, acham que por a gente querer ter uma vida constante com Deus, a gente é um religioso e quer ser melhor do que as pessoas. E, na verdade, não é, irmãos. Se vocês reparar a mensagem dos nossos pais na fé, vamos para a Bíblia em Atos. Eles pregam arrependimento, santidade, renúncia e salvação. Vamos para os séculos passados. Jonathan Edwards, John Wesley, Spurgeon, Martinho Lutero. Vamos olhar para a biografia da mensagem desses homens que tinham uma vida de oração. Procura ler aquele livro Heróis da Fé. Você vai ver o ritmo de vida que esses homens tinham com Deus. E é homens compromissados que morreu deixando um legado e um bom testemunho. O decorrer dos séculos foi se passando e chegando nesse século 21, aonde a pornografia, a profanação aumentou, aonde a gente vê que o esfriamento é iminente, aonde a gente vê um declínio espiritual de forma quase que geral acontecendo. Quando alguém é avivado às vezes de forma artificial, não de uma forma profunda. Na igreja pula, na igreja roda, na igreja fala em línguas, na igreja cai, na igreja faz meio mundo de coisa e quando é do lado de fora, está comprando, pagando, está dando calote, está com roupas impropícias que provocam sensualidade. Essa é a nossa geração que diz ser cheia de Deus. Não vou generalizar. Tem muitos cristãos genuínos que estão lutando. E não fica pensando assim, não, o pastor Luciano deve ser difícil demais congregar com ele. Não, irmão, nós é temperante, a gente cuida, a gente abraça, a gente faz propósito, faz visita na casa dos irmãos. Se os irmãos pedem culto, a gente faz. Eu acho que quem nos acompanha mais de perto aqui sabe um pouco dessa nossa trajetória. A gente procura fazer o que Jesus fez. E por nós querer fazer o que Jesus fez, vai agradar todo mundo? De maneira alguma, não vamos agradar. Vai ter pessoas que nós vai abraçar, que nós vai cuidar, que vai se levantar e depois vai sair do ministério e vai sair falando mal do pastor Luciano, da missionária Natasha, dos vice-presidentes, como a gente tem enfrentado no decorrer desses anos muito isso. Pessoas às vezes vêm lá de fora todo quebrado, nós abraça, cuida, em todas as áreas que você pensar, a igreja cuida. E depois, quando o inimigo ali vê alguma brecha, inflama o coração, sai e depois ele vai falar mal de quem um dia estendeu as mãos e abraçou.
Então entra em gratidão. E isso a gente, liderança, tem que se lidar com isso e acostumar, porque isso faz parte da nossa vida, da nossa caminhada como liderança. Nós suportamos por quê? Porque Deus nos concede a graça e a estrutura para poder suportar. Então, voltando aqui um pouco a respeito do ministério, isso que eu falo para os obreiros. Vocês querem pregar o evangelho? Só tem uma vida com Deus de comunhão. Estude a palavra, tem uma vida de oração, tem uma vida de jejum, de consagração, principalmente de vigilância, porque a vigilância ela é crucial na vida de um obreiro, na vida de um pregador. Quando ele sobe no altar, ou quando ele prega na escola, ou quando ele prega no trabalho, ou quando ele prega na rua, aquilo ali vai gerar na vida deles retaliações espirituais. Porque ele pregou a palavra de Deus, semeou. E aquela palavra está alcançando vidas, alcançando almas. Embora às vezes nenhuma pessoa vá ali e confesse a Jesus como Salvador. Mas aquela palavra que a pessoa ministrou foi trabalhando no coração. Teve um tempo atrás que todo domingo, 9 horas da manhã, eu fazia culto na esquina da feira daqui de Planaltina do Goiás. Nós montávamos o som e nós fazia culto 9 horas da manhã. Muitas vidas ali que depois chegou até a mim me procurar, diz que passou e me viu pregando e aquela palavra falou ao coração deles. Então, isso é notório. A palavra de Deus não volta vazia, mas ela atinge o que o apraz. Ou seja, como a chuva que vem, rega a terra e faz o que o apraz. Assim é a palavra de Deus. Ela não volta vazia. Seja onde for que você esteja ministrando, no seu local de trabalho, dentro da sua casa, ou em cima de um altar, seja onde for. Jesus ele tinha uma vida alicerçada, dedicada ao ministério, porque foi enviado e designado a este propósito. Observa que Jesus ele pregava nas praças, ele pregava na sinagoga, ele pregava nas casas. Essa é a obra de Jesus, irmão. Por que que hoje a MPV ela luta para poder manter esse trabalho? Nas ruas, na sinagoga, nos lares, com as visitas. A gente temos reuniões, só com os varões, que ali a gente se reúne, a gente ali traz um tema, a gente fala da palavra, a gente ora, a gente depois ali da oração, da palavra, a gente ali está trocando ideias concernente à Bíblia. Isso nos fortalece, que é o que os apóstolos viviam, a comunhão no partir do pão. Depois desse momento de oração, de palavra, a gente ali tinha um momento, vai tomar um café, vai comer um pão, e a gente ali se alegram, tentando viver esta união. Do mesmo jeito, as irmãs também procuram sempre estar fazendo isso. E a gente tenta, cada dia mais, tentar resgatar os valores que foi perdido no decorrer dos anos, que são os valores da igreja primitiva, aquela unidade, aquela união, irmãos que não tinham ganância, não é ganancioso, não queria viver uma vida de luxo, mas queria viver uma vida inteiramente para o Senhor. E é isso, irmãos, a gente vai levando a palavra de Deus, e eu queria compartilhar com os irmãos que eu falei no começo. Deus, nesses últimos dias, eu falo nesses meses para cá, Deus tem me despertado algo espiritual na minha vida, e eu pude perceber que é algo da parte de Deus. Quando a gente chega às vezes tarde em casa, a nossa casa é sempre cheia de irmãos, porque um pastor tem que ser hospitaleiro, um pastor, a casa dele tem que estar aberta para receber alguém que vem para poder visitar, para conversar com ele. Então a minha casa, as portas é aberta para quem quiser vir. Muitos falam, vai trazer retaliação. Não traz retaliação, irmão, porque as pessoas, muitos que me conhecem na minha casa, e a minha esposa é a Fábio, assim, o que o meu esposo é no altar, ele é dentro de casa.
E quando os irmãos começam a me conhecer de perto e falam assim, esse pastor ele é o mesmo que é aqui do altar, é o mesmo que é aqui. A vida que eu falo que eu tenho com Deus pregando, quem convive comigo sabe disso. Então, as portas da minha casa é aberta. E sempre a gente, às vezes os irmãos chegam em casa, no jantar, minha esposa faz janta, os irmãos, às vezes é tarde, tem dias que tem irmãos que saem daqui de casa 2h da manhã, nós começamos a falar da Bíblia, da palavra, e o assunto é só Bíblia, irmãos. Nós não temos que perder tempo falando da vida de A e de B. Se você quer falar da vida de alguém, fala da vida de Jesus, porque você vai ser edificado. Irmãos, e isso é gratificante. E de um tempo para cá, às vezes eu ia deitar 2h30 da manhã. Tem uns irmãos que me acompanham aqui na linha de transmissão e eles podem perceber uma coisa, eles recebem muito áudio de oração na madrugada, porque sempre é o horário que às vezes eu vou ali dobrar o joelho meia-noite, às vezes nós está subindo para o monte ali já por volta de 11 horas, fica até a madrugada, às vezes a gente está aqui em casa, os irmãos vão embora, ou a gente chega de uma visita, já é quase meia-noite, então ali eu vou orar, ter meu momento, que eu amo esse momento com Deus. Então, de um tempo para cá, eu não estava entendendo o mistério de Deus, irmãos. Algo muito edificante, principalmente para quem ministra, para quem é pastor, e talvez possa até estar recebendo esse despertamento, mas ainda não caiu a ficha que Deus quer revelar algo para você nas madrugadas. E às vezes eu ia deitar ali por volta de 2h da manhã, 2h30, teve vez de 3h da manhã eu me deitar e eu cochilar. E quando eu acordo, eu penso que já é 5, 6h da manhã, eu olho no relógio 4h da manhã. Aí nisso eu tento dormir, porque eu acabei de deitar e o Espírito de Deus me incomodando. Então eu levanto e eu vou para a sala para poder orar. Nesse segundo dia, terceiro dia, a minha esposa falou assim, meu bem, eu te procuro na cama e não te encontro mais. Aí eu falei assim, é porque Deus, eu acabo de deitar e depois já me levanto. Então eu fico ali das 4 da manhã até às 6 da manhã em oração, às vezes até às 7 da manhã. Então, e eu falei com a minha esposa, todo dia, 4h da manhã, eu estou acordado nesse horário. E eu posso deitar a qualquer hora. E a voz do Espírito Santo de Deus ecoando dentro de mim para poder ir orar. E nisso, irmãos, quando foi na última semana agora, eu peguei, levantei, eu deitei a mais ou menos 2h45. 4h eu estava de pé. Quando eu olhei no relógio, eu falei assim, 4h da manhã. Enfim, fui para a sala orar. Fiquei orando, e eu venho buscando de Deus um avivamento ocular, um avivamento peculiar, um avivamento que venha despertar no nosso coração cristão, nós que somos cristãos, uma chama, um fogo ardente do Espírito Santo de Deus, um desejo, um amor por Deus, venha crescer dentro do nosso coração. E sempre a minha oração pelas nações, pelo Brasil, pela igreja que eu sou pastor, pelas denominações, para que Deus venha trazer um despertamento espiritual, ou um avivamento espiritual. Como uma frase que eu ouvi, ou nós buscamos por um avivamento urgente, ou vai acontecer um avivamento espiritual, ou um sepultamento espiritual. E a gente está vendo um sepultamento espiritual na vida de muitos, na vida de muitas pessoas. Então a gente, como liderança, se preocupa, e a gente está orando, buscando, porque eu sei, irmãos, que eu já tive, eu tenho muita experiência com Deus através da oração. Desde o novo convertido, Deus me despertou a oração. E os nossos pais na fé tiveram experiências com Deus através da oração. Só que a oração, para nós, não tem momento assim, a oração de madrugada é algo mais santo, ou de noite é mais santo, ou de madrugada a fila é menor. Não tem esse negócio de madrugada a fila é menor. Porque lá no Japão é o contrário, né? Então, se for assim, lá a fila está bem maior. Aqui, quando é de madrugada aqui, lá então, já é
que é de madrugada, lá é noite, né? Então, vai estar bem mais maior a fila lá. Então, não é em questão disso. É porque a gente tem hora de falar com Deus. A gente, eu vou orar 3 horas da tarde. Eu vou orar de noite. Eu vou orar quando eu for dormir. A gente tem hora de falar com Deus. Mas Deus, Ele não tem hora de falar com a gente. Qualquer hora Deus pode falar com a gente. Qualquer hora Deus pode falar com a gente. Mas Ele nos desperta para poder falar com a gente. Então, observa que quando foi de manhã, irmãos, aí eu peguei, já vindo dias e mais dias desse jeito, eu falei assim, eu vou deitar. Quando eu deitei, por volta de 6h40 da manhã, eu coloquei o celular do meu lado, eu abri no YouTube. Quando eu abri no YouTube, eu vi uma pregação, cliquei em cima. Porque tudo que você acessa em suas redes sociais, quando você abre, já aparece que você mais acessa. Então, quando eu abri ali, tinha uma pregação, cliquei em cima, que é o Hernandes Santos. A pregação dele foi uma resposta de Deus para o despertamento que Deus estava trazendo na minha vida. E a pregação dele era o poder da oração de madrugada. E ali eu tive uma clareza. Eu falei assim, Deus está marcando um horário comigo para poder orar. Porque sempre, às vezes, eu começo meia-noite, às vezes 11 horas, às vezes 1 hora da manhã, às vezes 2 horas da manhã. Mas Deus quer um horário específico que eu esteja de joelho dobrado. Que é 4 horas da manhã. Eu fui entender quando Ele trouxe umas séries de homens de Deus, que trouxe avivamentos espirituais. Alguns Deus despertava às 4 horas da manhã e outros levantava 4 horas da manhã. Ele citou como o caso de Billy Graham, como dentre muitos outros que levantava 4 horas da manhã. E nisso eu falei assim, Deus está me despertando para um horário. E nisso eu percebi que toda vez que eu estava orando de madrugada, nas 4 horas da manhã que Deus estava me despertando, o que Deus estava falando comigo é algo mais claro, mais visível e mais palpável. Algo mais surreal. Então, assim, algo que Deus estava falando comigo com mais clareza, com mais profundidade. A oração, a presença, o poder de Deus bem mais forte. Porque para quem às vezes ora de meia-noite até 2 horas ou 2h30, deita, dorme um pouquinho, levanta 4 horas, levanta baqueado. Só que não. Quando eu levanto 4 horas, eu estou disperso, sem sono nenhum. Porque eu despertando, para ter ideia, eu estava deitado, aí eu ouvi minha esposa, Mo, eu acordei, bati e falei assim, foi, Mo, que foi, Mo? E tem hora que ela sofre ataques do diabo em cima dela, que ela me chama. Aí ela falou assim, não, Mo, não te chamei não, eu estava dormindo aqui, eu estava apagada. Eu falei assim, Mo, escutei sua voz por 2 vezes me chamando. É a terceira vez, eu peguei e bati nela. Aí ela falou assim, não, amor, não te chamei, vou voltar a dormir. Então fui orar. Deus me chamando, irmãos, através da voz da minha esposa. Diabo não chama ninguém para poder orar, não. Satanás não chama ninguém para poder orar, não. Então, pastor, quis tirar o seu sono. Não. Acordei, fui orar, terminei de orar, disposto. E assim, eu fui esses dias a comprar uma vitamina para minha esposa, vitamina para poder aumentar a imunidade no corpo, mais disposição. E a moça falou bem assim, você quer uma para você também? Eu falei assim, moça, eu quero uma para me deixar mais calmo, porque eu já tenho energia demais, graças a Deus, tenho muita energia. Se eu fosse contar para ela o meu ritmo de vida, talvez nem acreditaria, como muitos nem acreditam. Mas quem vive comigo aqui perto sabe disso. Que nós temos um grupo de oração da igreja. E lá, às vezes, o irmão fala assim, pastor, o senhor está orando lá, às vezes. Está orando, às vezes, lá de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite, meia-noite, às vezes meia-noite, aí 3 horas da manhã, 4 da manhã, às vezes 6 da manhã, está lá orando. E às vezes 7 horas da manhã, está lá orando. Então, a gente vai adotando esse ritmo de oração na nossa vida,
E a gente recebe um refrigério de Deus na nossa alma, no nosso corpo físico muito grande, que é coisa que a gente não tem sabedoria para poder explicar. Eu posso dormir 30 minutos, que parece que eu dormi a noite toda. Eu posso dormir 20 minutos, que parece que eu passei a noite todinha dormindo, irmão. É algo surreal, algo surreal. Então um dia um obreiro falou assim: pastor, o senhor não dorme não. O senhor é uma pessoa que é algo sobrenatural na vida do senhor, que o senhor não dorme. Eu falei assim: eu dormo. Só que eu durmo o suficiente que Deus traz refrigério para o meu corpo. Então, tem hora que eu gosto de largar celular, largar tudo. E não gosto de orar apresentando ninguém por rede social. Eu só gosto de ficar ali comigo e Deus, em oração, em clamor, diante do Senhor. Então, quando eu ouvi essa pregação do Hernandes Santos, ele foi falando, foi assim: entendi o que Deus quer. Deus quer que eu todo dia, 4 horas da manhã, eu esteja orando, em tempo indeterminado, até a volta de Jesus. E falei com a minha esposa bem assim: meu bem, vamos fazer uma campanha na igreja de oração 4 horas da manhã? Eu já fiz isso um tempo atrás e tivemos um grande avivamento espiritual na igreja. Vamos fazer isso? Ela falou assim: vamos, 4 horas da manhã eu estou de pé contigo. Eu falei assim: então vamos começar primeiro em casa. Primeiro em casa. Porque o exemplo primeiro é em casa. Nós começamos nós dois em casa 4 horas da manhã. Vamos clamar até aonde nós tiver forças. E até aonde Deus nos dá graça. Então, às vezes, ela vai deitar primeiro do que eu, devido, né, ela não tem o mesmo ritmo de oração do que eu. Ela aguenta até 1 hora, até 1 hora e pouco. E ali eu continuo, ela vai deitar. E não acabou por aí. E o Espírito de Deus do meu coração muito forte. Falou assim: meu filho, tu vai fazer culto todo domingo, 4h30 da manhã na igreja. A igreja, domingo, 4h30 da manhã, vai estar com as portas abertas. E aonde você vai estar orando, pregando a palavra. Todo avivamento, biblicamente falando, e também decorrer da história da igreja, foi através da oração e da palavra. Atos 2, Atos 19 e vai. Tudo. Através da oração e da palavra, e um grande avivamento e um grande despertamento no povo. E, a princípio, quando veio no meu coração, faz o culto 4h30 da manhã, que é do sábado para o domingo, né? Da madrugada de meia-noite de sábado para de manhã para domingo, né? E veio no meu coração assim: o povo não quer ir nem no horário normal para o culto. Imagina 4h30 da manhã. Mas aí eu falei assim: vou obedecer a tua voz. E o Senhor falou comigo em Salmos: aqueles que têm sede de mim, pela madrugada me buscarão. E dentre outras passagens bíblicas, eu amo os que me amam, Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, que de madrugada me buscam, me acharão. Então eu vou estar 4 horas na igreja, na madrugada de domingo. 4h30 por diante, nós dá início, né, ao louvor e à palavra. Pastor, e quem vai vir? Eu não sei, irmãos, quem vai vir. Eu não sei. Mas alguém que tem sede de Deus vai. E eu sei quando for, vai receber algo surreal da parte de Deus. Da parte de Deus. Porque só de você já levantar de madrugada, você não está indo para casa do teu amigo, você não está indo para a praia, você não está indo visitar o teu parente, vai fazer um churrasco para você. Puxa vida, você está levantando de madrugada, 4h30 da manhã, para poder ir lá no templo, ouvir uma palavra, falar com Deus. Irmão, alguma coisa vai acontecer. Aqui na nossa cidade tem muitas festas. Muitas festas. É um lugar que tem muitas festas. Nesse horário de 4h30 por diante, depois eu parei para poder pensar nisso. Nesse horário de 4h30 por diante, o pessoal estão vindo das festas. É aonde que Deus pode atrair eles com a sua presença. Eles veem a igreja aberta e eles entrar. Nós temos um propósito que é uma vez por mês
de 24 horas de oração. A igreja fica aberta de 8 da manhã até 8 da manhã do outro dia. Todas as vezes, de madrugada, bate alguém lá, pedindo oração, pedindo ajuda, gritando por socorro. Passou a noite na festa, se drogou, se prostituiu, mas depois está lá o vazio na alma. Aí quando vê a igreja aberta, a alma grita por socorro. E a gente ali ora pela vida da pessoa, a gente ali fala do amor de Deus. Falei com a minha esposa, ela falou assim: meu bem, eu tô junto contigo lá, nos cultos 4h30 da manhã. Foi assim, pronto. Você já aprovou e tá junto comigo, é o que eu queria. O resto é com Deus. E do nosso ministério aqui, não é muita gente. Mas os irmãos, a pessoa, quando ela é uma pessoa de oração, ela é disposta para tudo. Já levantou já uns 10. Falou assim: pastor, não vejo a hora de domingo agora ser o primeiro culto. Não vejo a hora, eu quero estar lá. Comecei o propósito 4 horas da manhã, os irmãos: pastor, liga para mim, que eu quero estar de joelho 4 horas da manhã junto com o senhor. Então isso traz uma influência, um despertamento. E também, depois eu vou trazer no canal aqui, os testemunhos dos irmãos. Eles vão estar testemunhando aqui o que foi na vida deles. Os irmãos do Ministério MPV. E eles mesmo, pela boca deles, a gente ouve as experiências que ele tem por intermédio da oração. Tu vê aqui como o diácono Daniel, como o diácono Jorge, como a diaconisa Joyce. Tu vê dentro muitos irmãos aqui que eu estou postando, vou continuar postando. Irmãos que têm 2 anos na presença de Deus. Se entregou na oração, na palavra, e Deus estão usando eles. Na palavra, estão usando para poder orar pelo povo. Deus estão usando eles. Pastor, 2 anos é muito novo para pregar, não. É a entrega. Se você pode passar 20 anos, se você não se entregar e viver o propósito de Deus, tu nunca vai viver. E você pode, em 1 ano, em 6 meses, você se entregar em corpo e alma para Deus. O Espírito Santo de Deus te levanta e faz de você um instrumento nas mãos de Deus. Então isso que a gente faz. Hoje mesmo, nós temos reunião à noite com os varões. Momento de oração, momento de meditação na palavra, onde eu estou instruindo eles, ensinando eles a respeito do contexto bíblico, a respeito da palavra. Eu não posso ter uma oratória desenvolvida devido minha língua ser pregada embaixo e foi cortada no meio. Mas eu sei de uma coisa, irmãos: todos aqueles que fazem parte da minha vida e faz parte, que ouviu os conselhos que Deus tem dado por intermédio da minha vida, eu falo isso para a glória de Deus, para a glória de Deus. Tem se levantado, muitos se tornaram pastores e discípulos por onde eu passei na minha vida pastoreando. Tem discípulos, pessoas que hoje estão fazendo a obra de Deus, que passou pela minha vida, que foi instruído e ensinado pela palavra de Deus. Isso é gratificante, é a nossa maior recompensa. Irmão, eu não quero riqueza, eu não quero holofortes, eu não quero status, também não quero fama. Eu sou só alguém que estou gritando. Sou só alguém que estou buscando de Deus, para que venha haver um avivamento espiritual no meio do povo de Deus, para que o que estão do lado de fora venha ser atraído para dentro, não atraídos porque tem um jogo de fumaça, não atraídos porque tem umas paredes pintadas de preto e tem um globo de luz, e porque tem hip hop gospel, porque tem rap gospel e está atraindo a massa. Não, atraídos pela presença de Deus. Como em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro se levantou com uma palavra. A multidão que estava do lado de fora foi atraídos. Não foi por coisas carnais ou atrativos mundanos que aplicou dentro do tabernáculo, mas a presença de Deus dentro do tabernáculo, a presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos e dos 120 pessoas que foram cheias em Atos 2, foi que atraiu a multidão, e foi aonde teve conversão de mais de 3.000 almas para Jesus, com o sermão de Pedro, que a qual pregou arrependimento.
e foram batizados. Escute, é isso que eu tenho buscado de Deus. Eu não estou buscando uma igreja está inchada de pessoas contendeiras, pessoas fofoqueiras, pessoas invejosas, pessoas adúlteras, pessoas mentirosas, enganosas. Eu não estou querendo ter uma igreja cheia de pessoas vivendo um falso evangelho, não. Eu estou buscando de Deus um avivamento genuíno de transformação de caráter, transformação de um testemunho que o que a pessoa é dentro da igreja, ela também seja fora da igreja. O que é ali dentro seja fora também. É isso que a gente prega e ensina constantemente. Porque quando um avivamento no tempo passado, o decorrer da história da igreja veio, houve mudança de caráter. Quem falava palavrão não falava mais palavrão. Quem se vestia de forma escandalosa não se vestia mais de forma escandalosa. Ou seja, o avivamento espiritual, quando ele vem na vida de alguém, ele vem para poder trazer uma mudança genuína. Transforma por dentro, primeiramente, as mágoas, os rancor, os ódios, os maus pensamentos, as mazelas passadas. Tudo o Espírito de Deus entra e tira. E depois vem aquela transformação por fora. O linguajar muda. O vestir da pessoa muda. Tudo, a maneira de andar, de viver, tudo muda. E não é algo forçado. É algo que vem automaticamente através do trabalhar do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não entrar na vida de uma pessoa, não tem como ele trabalhar na vida dessa pessoa. Por isso que tem pessoas que passam anos na igreja, mas não mudam as suas vidas, porque não aceita o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Deus só faz em nossa vida o que nós deixamos Ele fazer. Deus só opera nas nossas vidas o que nós deixamos. Uma vez ou outra tem intervenção de Deus na vida de alguém para trazer para a presença dele. Mas a pessoa tem a escolha de permanecer e de mudar mediante ao estudo, ao ensino da palavra de Deus. Isso depende inteiramente da pessoa, se ela quiser. Eis que eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, deixa eu entrar. Aí deixa eu entrar o quê? Entrar em nossa casa, em nosso coração. Deixa eu entrar, deixa eu tirar tudo que não presta. Deixa eu te lapidar, te policiar. E isso tudo, nós temos que aceitar. Entra, Senhor, na minha vida. Tens liberdade de me mudar e me transformar e me fazer de mim um outro homem, uma outra mulher. Faça comigo, Senhor, o teu servo, a tua serva, e viver para o Senhor o propósito. Me dê força para suportar o processo da renúncia, porque o processo da renúncia dói. E muitos não estão dispostos a sofrer o processo da renúncia, porque o Espírito Santo tira, a pessoa não quer. Tira, a pessoa não quer tirar. O Espírito Santo de Deus tira, a pessoa coloca de novo. Então, é um processo que a gente devemos aceitar e falar: Deus, cumpra em mim o teu efetuar, o teu querer na minha vida. Faz de mim um novo vaso, um novo homem, uma nova mulher, conforme bem parecer aos teus olhos, Senhor. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai tirar tudo que você hoje pensa que nunca vai dar conta de tirar, e com o fardo leve, e não vai sentir mais vontade de usar nada do que você usava quando você vivia nas práticas ímpias e mundanas. Você não vai sentir mais prazer nenhum nessas coisas. Então, que você que ouviu esta palavra, foi o vídeo de hoje, você possa guardar no seu coração, possa produzir frutos na sua vida, em nome de Jesus.